a permissão de todos para começar a gravação. E, como eu disse, vocês sempre fiquem à vontade para fazer perguntas, trazerem aqui os desafios pelos quais vocês estão passando. E, logicamente, uma coisa que eu tenho visto, principalmente ali nessa jornada de orientação, de analisar diversos projetos, diversas carreiras, uma coisa que eu encontro é que muitas vezes os desafios são parecidos. Por isso, repito, fiquem à vontade para perguntar, para fazerem as suas indagações. Tá? Eu estou voltando a gravar aqueles vídeos curtos de 3 minutos, 4 minutos. Eu estou tentando me destravar. Então, eu que tento ajudar a destravar os projetos dos outros. Eu estou buscando me destravar para conseguir uma rotina e conseguir gravar todos os dias. Então, da mesma forma, ontem eu já fiz um novo vídeo, fala da navalha dos quartos. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Eu falo da navalha das salas, que é uma questão que foi levantada, inclusive, com um post, quando eu digo que se dentro do seu círculo social você é a pessoa mais inteligente, mais sábia, mais rica, você não alcançou necessariamente o sucesso, mas você caiu numa armadilha. Então, eu explico isso nesse processo de tomada de decisão, quando nós vamos analisar a chamada navalha dos quartos ou navalha das salas, para você tomar melhores decisões, tanto no aspecto pessoal como também no aspecto profissional, na sua carreira, nos seus negócios, no seu escritório, no seu ateliê, no seu consultório, tá bom? Então, vou tentar voltar com os meus vídeos diários. Espero que as ferramentas que eu possa trazer para vocês também sejam muito úteis. Aqui é o nosso ambiente fechado para os membros do nosso clube, né? Cada vez mais estamos nos encontrando no presencial. Então, através de viagem, por exemplo, eu fui para Brasília, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Aline, que está aqui também no nosso clube. A Aline é advogada em Brasília. Aqui estou recebendo as pessoas também no nosso estúdio de inovação. Nós vamos mudar ali o nosso estúdio, vamos mudar de sala, mas, repito, quando alguém quiser conversar também pessoalmente, tomar um café, fazer parcerias, fica aqui também aberto espaço para vocês, tá certo? Sâmara, seja bem-vinda também. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar a respeito de uma estrutura que eu encontrei. Eu fiz algumas adaptações, dei o meu toque pessoal. Isso é apenas um exemplo de jornada, mas é algo que cada um de vocês pode ter, adotar uma peculiaridade dentro ali da sua rotina, dentro da sua própria jornada. Uma coisa que eu acho muito interessante é a chamada jornada do criador. Qual é o teu processo de criação? Então, o processo de criação no seu escritório, no seu consultório. A Marcela, por exemplo, tem o seu ateliê. Como é que é o processo de criação? Tá? Para você ter uma entrega consistente naquilo que você faz de melhor. Quando a gente fala numa jornada de criação, eu também penso que nós temos que fazer uma jornada para a criação da nossa carreira, do nosso projeto. E por que não pensar numa carreira invencível? Lógico, existe sempre o imponderável, aquilo que a gente nem imagina no nosso futuro, que pode criar, às vezes, obstáculos muito, digamos, muito severos ali no nosso caminho. Mas eu vou criar aqui algum caminho, pelo menos algum exemplo de jornada, para que vocês possam adaptar no seu próprio projeto. Tá? Eu também não acredito muito naquela ideia de que a gente tem que se descobrir. Tá? Eu não acredito nessa ideia de que a gente tem que se descobrir. Eu acredito mais na ideia de que nós temos que nos construir. Nós temos ali que desenvolver a nossa própria jornada, o nosso próprio caminho. Perfeito? Então, veja,
Vamos trabalhar aqui esses 7 passos, essas 7 etapas, digamos assim, para você construir uma carreira invencível. Por que eu utilizo essa palavra invencível? Porque eu penso realmente naquilo que é o acaso, que nós podemos encontrar no nosso caminho e que nós devemos saber surfar este acaso. Também acho, na minha opinião, algo muito interessante. Nós devemos surfar o nosso acaso, aquilo que a gente não estava prevendo que pudesse ocorrer. Quando eu falo nesta carreira invencível, eu estou me baseando também num livro do Alex Osterwalder, que é A Empresa Invencível. É um livro que eu acredito que já foi traduzido, né? O Alex Osterwalder, ele foi também aquele que escreveu o Business Model Canvas. Nós já tivemos até uma aula aqui sobre Business Model Canvas, que vocês vão encontrar ali no nosso ambiente exclusivo. Mas o Alex Osterwalder também fala a respeito dessa ideia de você criar uma empresa invencível. Ao mesmo tempo que você é muito consistente na entrega, você tem um processo constante de inovação, tanto em processos como em produtos e serviços, porque daí você não é pego de surpresa. Você consegue construir, pavimentar determinadas imagens do seu futuro. Então, eu também posso falar, já que ele pode falar de empresas invencíveis, eu posso conversar a respeito de carreiras invencíveis, para nós nos prepararmos para eventuais obstáculos que podem surgir e que talvez, num primeiro momento, você não tenha nem imaginado, tá bom? Primeiro passo aqui para construir uma carreira invencível. Esse é um ponto muito importante e eu já vou explicar. Parece um pouco básico, mas eu já vou explicar para vocês. Você tem que escolher uma habilidade, um talento, uma competência que você ama. Esse é o primeiro ponto para você construir qualquer tipo de carreira. Você tem que escolher uma habilidade, uma competência, um talento que você ama. Então, tome muito cuidado em relação a esse primeiro passo, porque, às vezes, quando a gente pensa numa carreira de sucesso, nós pensamos no aspecto simplesmente financeiro. Então, às vezes, as pessoas falam para você ouvir o público, e o público vai dizer qual é a necessidade, qual é o talento que ele precisa, qual é, na verdade, o produto ou serviço que vai suprir uma determinada necessidade. Isso faz sentido, só que tem um probleminha aqui. O que nós vamos buscar nesta jornada de uma carreira invencível é fazer algo que você gosta. Tem que fazer sentido para você em primeiro lugar. Do contrário, você não vai conseguir consistência para entregar todos os dias. Faz sentido isso, pessoal? Todo mundo consegue compreender? Então, quando eu falo aqui de você escolher um talento, uma habilidade, esse talento, essa habilidade tem que fazer sentido para você. Eventualmente, pode acontecer que, no futuro, depois de certo tempo, alguém não consiga fazer ou não tenha perdido a graça de desempenhar aquele talento, aquela atividade. Então, nada impede que a pessoa opte por um outro caminho. Nada impede que a pessoa opte por uma outra jornada. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: você tem que escolher, num primeiro momento. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. O que você tem que escolher, num primeiro momento, é uma atividade, uma habilidade que você ama, porque faz sentido para você. Então, repito, não é para fazer sentido para a família, não é para fazer sentido para os pais, não é para fazer sentido para os amigos, não é para fazer sentido para a sociedade. O talento tem que ser algo que você ama, que você realmente faz com muito gosto, porque depois você tem que fazer com consistência. Já vou explicar mais a respeito disso. Eu, particularmente, gosto muito de
dar aulas, por exemplo. Eu gosto muito de criar conteúdo. Eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Faz sentido para mim. Num primeiro momento, eu trabalhei essa entrada numa carreira como professor com direito administrativo. Talvez nós tenhamos nos encontrado aí. Eu lembro da Fernanda, da época de faculdade, por exemplo, né? Então, eu dei aula de direito administrativo para a Fernanda na época de faculdade, para a Analice, não é mesmo, Analice? Na época de faculdade, os bons tempos ali na faculdade. Agora, depois de certo tempo, aquele conteúdo perdeu um pouco de sentido para mim. Depois de 15 anos, eu já vejo com uma certa dificuldade ali a disciplina de direito administrativo. Mas eu vou me renovando, trabalhando um outro conteúdo que, para mim, começou a fazer sentido, que é a parte de inovação, a parte de gestão de carreira, a parte de tomada de decisão. Eu acho muito interessante, né? A Adriana, por exemplo, né, Adriana, já nos presenteou aqui com um Happy Flow falando sobre gestão do tempo. Foi ali algumas dicas muito preciosas que foram dadas. Mas ela também trabalha com a parte de, principalmente, direito, ela trabalha com a parte de economia, você é formada em ciências econômicas, né, Adriana? Olha, Marcos, eu ando meio formada na parte materna, na parte de direito, culinária. Economia, eu fiz o curso, não aprendi a economizar, mas eu trabalho com gestão empresarial. É. Agora, ultimamente, eu estou só no direito, né, por falta de tempo, mas eu gosto. Tanto que a gestão do tempo foi nessa época, né? A gente fez um evento aqui. Aliás, eu estou à disposição de novo, só que eu estou querendo aprender como gerenciar o tempo, porque são 7h30 e eu estou aqui prestando atenção na aula, fazendo um contrato, e estamos aí nessa, né? Não, E as perfeito. crianças abandonadas. O Itagir também está nessa vibe, estava peticionando e está nos acompanhando aqui também. Mas a ideia basicamente é essa: tem que fazer sentido para você, tem que ser a escolha de uma habilidade que você gosta. Do contrário, você não vai ter consistência, você não vai conseguir entregar para as pessoas. Esse é o primeiro ponto, né? A Alessandra aqui, estou aplicando prova com um olho na live e outro nos alunos. Então, aqui a gente literalmente se vira nos 30, tá? Então, esse primeiro passo para vocês, todos, para vocês, aqui ficou tranquilo, né? Tem que escolher uma habilidade que você gosta. Então, ali nós temos lá as artes plásticas da Marcela, por exemplo, né? Algo que também faz muito sentido para ela. A Marcela é formada em arquitetura, certo, Marcela? Mas também aqui ela se encontrou, principalmente nos quadros belíssimos que ela faz. Então, podem acompanhar a Marcela ali também pelo Instagram, tá? A gente está aguardando o protocolo. Segundo passo para você construir uma carreira invencível. Aqui eu vou entrar. A Marcela se formou em desenho industrial. Desculpe, Marcela. Desenho industrial. Então, o segundo passo para você desenvolver, construir a sua carreira invencível. Aqui eu vou entrar numa polêmica, vai ter muita discussão. Você vai ter que trabalhar de graça. Veja, nós estamos vendo uma jornada de carreira, desde a escolha da habilidade, pode ser ali os seus dotes culinários, não tem problema, mas você vai ter que depois testar essa habilidade junto ao público. Porque agora, atenção, essa que é a grande pegada. Tá? Não me abandonem hoje. Essa que é a grande pegada. Quando nós queremos desenvolver uma carreira de sucesso, a gente pensa no aspecto financeiro. Só que essa carreira que está se iniciando, nós temos que focar na consistência, nós temos que focar na maestria.
E isso você só consegue se aprimorando e entregando muito conteúdo, transformando aquele comportamento, aquela produção do conteúdo, daquilo que você faz de melhor, num hábito. Então, talvez você tenha que trabalhar muito de graça. Porque pense o seguinte: se você não consegue entregar esse conteúdo de graça, você também não vai conseguir mais tarde cobrar por ele. Então, se você faz alguma coisa só através de pagamento, significa que aquilo não tem relativamente, diretamente, um aspecto que você possa desenvolver a longo prazo. Eu já dei muita palestra de graça, eu já dei muita aula de graça, porque eu sempre pensei em aprimorar o meu conteúdo, me tornar tão bom naquilo que eu faço. Tem aquela frase famosa do Steve Martin, né? Seja tão bom naquilo que você faz que você não pode ser ignorado. E daí o passo seguinte, daí sim, as pessoas vão pagar com gosto pelo seu conteúdo. Tá? Então, a Sara aqui também não é novidade, testei e deu muito certo. Tá? Então, é a ideia. Você tem que testar para ver com as pessoas o que era possível. Então, eu lembro que eu fazia muita orientação de carreira. Eu fazia muita orientação de carreira. Eu ia tomar café normalmente com as pessoas e as pessoas vinham me pedir conselhos, me pedir dicas, me pedir ali uma orientação. E, de repente, começaram a surgir algumas pessoas que resolveram pagar pela orientação, por uma mentoria. Aquilo para mim era algo novo. No início era algo muito novo. Mas como eu já estava trabalhando com a parte de inovação, e lembre-se, inovação é o aspecto econômico de você lançar produtos e serviços na sociedade. Eu notei que ali poderia surgir um modelo de negócio. Algo que eu fazia de boa vontade no início começou a dar tão certo que as pessoas começaram a querer pagar por isso. Então, seja uma consultoria que você esteja pensando em construir, às vezes muitos aqui são advogados, são advogadas e pensam que a atividade, às vezes, judicial não está tão atraente para a advocacia, as pessoas pensam numa consultoria, numa atividade administrativa. É um caminho. Então, veja, com essa ideia de você trabalhar num primeiro momento de graça, eu não digo que você tem que forçar que seja de graça. Se alguém quiser pagar para vocês, muito que bem. Já deu tração no seu negócio. E uma coisa que a gente aprende com inovação, e é uma coisa que eu já comentei em vários momentos, é o seguinte: quando o negócio dá certo, ele tem um rápido resultado logo no início. Pode não ser necessariamente um resultado financeiro, mas é um rápido resultado em termos de surgimento de novos clientes, pessoas que vão buscar aquilo que você está entregando. Perfeito? Então, aqui você vai focar no crescimento, num aprimoramento constante, uma prática deliberada para melhorar naquilo que você está fazendo. E, logicamente, se surgirem oportunidades de você cobrar, claramente você pode cobrar, mas o foco, repito, é na maestria. Tem aquele livro Outliers, Fora de Série, né, do Malcolm Gladwell, que fala da prática deliberada de 10 mil horas para você se transformar numa pessoa fora de série. Mas tem um outro livro do Robert Greene, aquele que escreveu As 48 Leis do Poder. O Robert Greene escreveu Maestria. A maestria já exige de você 20 mil horas de prática deliberada. Daí você entra naquela esfera onde você não tem mais concorrência. Tá? Então, são apenas algumas indicações. Depois, se o pessoal precisar da indicação dos livros,
me manda ali uma mensagem mesmo no WhatsApp, eu passo para vocês. Só que o foco aqui tem que ser, repito, no desenvolvimento dessa habilidade. O que você pode conseguir de melhor nesse momento é o seguinte: avaliação dos seus resultados, da métrica daquilo que você está desenvolvendo, o trabalho que está sendo feito, e você pode também fazer algo muito importante nesse momento, que é colher depoimentos. Lembram do encontro anterior, do encontro da semana passada, sobre fechamento de contratos, técnicas para fechar contratos? Um ponto que é fundamental para você. Eu peço que vocês tomem ali cuidado com o microfone. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Estou pensando o que a gente faz. Então, veja, pessoal. Espera só um pouquinho, filha. Um cuidado que vocês têm que ter aqui é em hoje não. Mas tem que trabalhar. Deixa eu pensar, Lucimar, o que a gente faz amanhã? Só cuidado ali, pessoal, para ver o microfone que está aberto. Então, vamos lá. Vamos continuar. Marco, você não consegue fechar o microfone por aí como gestor? Veja se consegue ali. Obrigado pela sua orientação técnica. Né? Obrigado pela orientação técnica, Adriano. Então, aqui eu não uso muito o Google Meet, mas funcionou. Agora já sei. Agora ninguém me segura. Vão ter que me ouvir. Né? Então, veja lá. O que a gente falou, por exemplo, no encontro anterior, era sobre fechamento de contratos. E uma técnica muito interessante é para você afastar a objeção de alguém que pode ser cliente num primeiro momento, são os depoimentos. Até quando nós falamos a respeito das armas da persuasão, que é uma forma de você afastar qualquer tipo de objeção, alguém te contratar, é você mostrar a chamada prova social. Tem alguém como seu cliente, talvez concorrente do seu cliente, ou alguém que é até maior do que o seu cliente, que dessa forma pode se interessar em contratar também os teus serviços. Então, uma forma de você afastar objeções é você colher depoimentos. Então, quando você trabalha aparentemente de graça, né, às vezes você paga para trabalhar, inclusive, é muito comum, você tem essa oportunidade de, pelo menos, ser remunerado com os depoimentos que você vai colhendo pelos bons resultados que você está entregando. Tá? Terceiro passo, pessoal. Agora que você criou uma determinada, desenvolveu, foi aprimorando uma determinada habilidade, um determinado talento, esse terceiro passo é dizer sim para praticamente todas as oportunidades que surgirem. Lembre-se, no início, nós queremos ganhar tração, nós queremos ganhar presença, nós queremos ganhar autoridade, nós queremos ser, como é que dizem, famigerado, não é ser conhecido, né? Então nós queremos ser famigerados, nós queremos ser conhecidos. Então você tem que dizer sim para as oportunidades que vão aparecendo, tá certo? Então veja, quando eu digo aparecer para as oportunidades, se eu desenvolvi um determinado talento, se eu adquiri um determinado conhecimento, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu posso dar aulas a respeito desse conhecimento, eu posso escrever um e-book, a título, inclusive, ali de teste também, e eu publico esse e-book diretamente na Amazon, pelo aquele sistema do KDP, ou, de repente, eu posso publicar esse e-book também naquelas plataformas
como Hotmart, Monetize e assim por diante. Então, eu tenho vários pontos onde eu posso testar aquele meu conteúdo, eu posso dar aulas, eu posso fazer workshops, eu posso montar um canal no YouTube, eu posso fazer uma newsletter, eu posso dar uma palestra. Então, eu tenho que aproveitar todas essas oportunidades novamente para testar tanto o aspecto do resultado, como o aspecto daquilo que me satisfaz, como o aspecto de custo ou esforço-benefício. E aqui eu acho muito interessante vocês utilizarem o princípio de Pareto, o ótimo de Pareto, para examinar, certo? Todo mundo aqui tem consciência do ótimo de Pareto, do princípio de Pareto? Normalmente, 20%, por exemplo, das nossas atividades nos trazem 80% dos resultados financeiros. É um exemplo da aplicação do princípio de Pareto. Se 20% daquilo que eu faço me traz 80% do meu ganho financeiro, por que eu não aumento o foco nessas atividades? Porque eu vou ter também um ganho ainda maior com um esforço bem menor. Então, aqui, quando eu digo dizer sim para todas as oportunidades, é você testar os caminhos em que você vai entregar esse seu conteúdo. Então, pode ser online, digital, pode ser presencial e assim por diante. Para vocês ficar claro isso? Faz sentido esse ponto para vocês? Tá? Então, por exemplo, nós radicalizamos os canais digitais por causa da pandemia no primeiro momento. Normalmente só dava palestra presencial. Tinha que ter uma faculdade, um escritório, uma empresa, um palco para eu dar palestra. De repente eu consigo dar palestra de casa. Eu precisava ir até um lugar para dar aula. De repente eu começo a dar aula de casa. Então você foi testado durante a pandemia em várias plataformas, em vários palcos digitais, e você vai testando se isso te agrada ou não. Uma coisa que eu estou observando agora, que está reduzindo a questão da pandemia, não acabou, mas está reduzindo, é que o formato híbrido começa a fazer muito sentido para as pessoas. Inclusive, alguns pontos que eu vou apresentar aqui para vocês é o seguinte: nós fazermos encontros, inclusive lá no prédio onde tem o nosso estúdio, né? Nós estamos mudando de lugar, mas existe um anfiteatro que vai ser reaberto com 50 lugares, por exemplo. Então, às vezes, a gente vai poder fazer encontros presenciais nesse local. Tem ali também o cafezinho ao lado. Então, é algo muito agradável para a gente também se encontrar, né? Tem pessoas aqui que eu não conheço pessoalmente. Então, vale a pena a gente criar esse tipo de oportunidade. Da mesma forma, eventualmente, eu vou fazer uma viagem. Eu vou dar uma palestra no final do mês em Joinville. Vou dar uma palestra, por exemplo, em Florianópolis. Daí, por exemplo, tem a possibilidade de encontrar com as pessoas que estão ali em Florianópolis, Baratieri, por exemplo. Né? Então, a ideia de você combinar tanto canais presenciais como também canais digitais, onde nós podemos passar ali o nosso talento, os nossos produtos, os nossos serviços. Mas você já tem que analisar se isso dá resultado ou não. Daí é na ponta do lápis, inclusive. Tá? Tinha um advogado que eu fazia orientação, que ele dava palestra e, ao mesmo tempo, ele era advogado. Ele dava palestra e ele era advogado. E aconteceu uma coisa muito interessante. Ele começou a ser chamado para dar muitas palestras. E nas palestras, ele começou a ficar mais ou menos sem horário para dar palestra. Daí nós analisamos o seguinte: você começa a não dar mais palestra de graça. Agora você só vai viajar para dar palestra paga. Mesmo assim, muitas palestras pagas estavam ocorrendo. Então, ele estava tirando ali 50 mil por mês
80 mil por mês dando palestra. Isso é bom? Na prática, não foi interessante, porque o escritório começou a ficar abandonado. E os clientes que poderiam pagar 6 dígitos por mês, como não estavam mais encontrando o advogado, começavam a procurar outros escritórios. Então, note uma armadilha como você tem que colocar na ponta do lápis. Você ganhar 50, 80 mil por mês dando palestra é um sucesso. Só que você está deixando muito dinheiro na mesa porque o teu escritório, que poderia gerar, sei lá, 7 dígitos por mês, ficou de lado. Notem que se transformou em algo desproporcional. Então, nós temos que tomar cuidado sempre para não cair nesse tipo de armadilha. Ser, digamos ali, vítimas do nosso próprio sucesso. Perfeito? Tranquilo por enquanto, pessoal? Estão acompanhando direitinho? Quarto ponto. Tá? Você disse sim para todas as oportunidades. Agora que você fez uma métrica em relação a esforço, em relação a retorno financeiro, esforço, retorno financeiro, fez, digamos, uma análise, inclusive em termos de abrangência. Quantas pessoas você está atingindo na sua entrega? Boa noite, Cléo, seja bem-vinda. Agora você vai escolher uma ou duas coisas apenas para fazer. Uma ou duas coisas. Agora que você testou vários canais para entregar o teu produto, você vai focar basicamente numa coisa só, ou em duas coisas que comecem a fazer sentido combinadas. Porque agora é hora de você fazer o seu melhor com menor esforço, fazer uma melhor entrega dos seus produtos ou serviços, mas com menor esforço, para você não se transformar daí na vítima do seu sucesso. Perfeito? Fica claro isso para vocês? Então, o que a gente vai analisar agora nesse tipo de aspecto? Né? Palestra é interessante? Palestra é interessante. Aqui a gente está vendo, todos vocês são professores aqui. Vocês podem ser professores inativos, mas todos vocês são professores porque vocês têm conteúdo para entregar para as pessoas. Tá? Agora você começa a focar naquilo que realmente você tem uma visão de médio, longo prazo para vocês. E vocês vão produzindo esse tipo de conteúdo. E observando realmente se vale a pena essa relação esforço-benefício, custo com o resultado que você está tendo. E agora, nesse momento, você tem que ganhar muita consistência, porque você começou a cortar aquilo que não faz muito mais sentido para você e você está focando naquilo que realmente te traz o maior engajamento, principalmente no aspecto emocional e no aspecto de resultados daquilo que você está entregando. Então, agora, tudo é uma questão de momento, né? Tudo é uma questão de momento. Mas talvez seja mais interessante você focar numa consultoria do que em palestras, ou focar em cursos online do que necessariamente em livros. O livro é interessante porque te dá uma autoridade instantânea. E atualmente, que você publica também instantaneamente na Amazon, também é algo que te dá uma certa presença. Só que talvez financeiramente não seja tão interessante. Então, talvez uma saída seja você focar o conteúdo que você tem naquele livro na construção de um curso online. Um valor, inclusive, premium, um valor diferenciado. Tudo é uma questão de analisar, tá? Um alerta que eu faço para vocês, se vocês estão pensando em focar em algum curso online, que eu acho muito interessante, vocês vão ter que contratar alguém que seja do marketing digital. Tá? Quem faz a mágica de um curso ser vendido online, ou até mesmo um livro ser vendido online, é alguém do marketing digital.
Então, é algo que você tem que ficar bem atento. Por mais que você tenha um esforço orgânico nas suas redes sociais, tem uma limitação. Você contrata alguém do marketing digital, você pode até fazer uma parceria, 60-40, 80-20, daí é uma questão de negociar, tem vários projetos nesse sentido, e testar. Você faz um contrato ali por prazo determinado para testar um determinado curso, um determinado livro, um determinado projeto. Agora, quem faz a mágica é o sujeito do marketing digital. É aquele que sabe fazer um copywriting, sabe mexer com os gatilhos, sabe fazer um lançamento, tá? Então, às vezes, o sujeito faz uma mágica no mundo digital que você consegue ali uma autoridade que você já tem num círculo pequeno, mas consegue entregar para muito mais pessoas, para milhares ou milhões de pessoas. Então, não vamos ser ingênuos em relação a isso. Por melhor que você seja, você pode ser a melhor pessoa naquela área, naquele assunto. Se você não tiver um impulsionamento de alguém que entenda muito bem de marketing digital, você vai vender pouca coisa. Você vai entregar muito pouco, tá bom? Então fica esse alerta para vocês. Até aceito também dicas, sugestões de alguém, talvez até contratar alguém de um marketing digital para participar de um Happy Flow e ver se tem pessoas interessadas em empacotar ali o seu conteúdo e vender ali, utilizando até mesmo o tráfego pago, que é muito interessante. Tá? Quinto passo, pessoal. Agora que você já focou numa determinada habilidade, você está entregando num determinado canal, porque está conseguindo te dar um resultado ainda melhor, agora é aquele momento de você se transformar a grande referência naquele assunto, a grande referência naquela área. Então, agora é um ponto também determinante, já que você, desde o início, escolheu uma habilidade que você gosta, um talento que faz sentido para você e não necessariamente para os outros. Agora que você encontrou um nicho, fica muito mais fácil você se tornar a grande referência naquela área. Tá? Então, é um ponto muito interessante você ser escolhido por ser o número 1, tá? Porque você, lógico, ser o melhor numa determinada área, às vezes tem um aspecto também subjetivo. Você pode ser o melhor, ou porque eu conversei esses dias com quem a respeito disso? Acho que foi com a Aline, né, Aline? Nós conversamos a respeito disso. Você pode ser a grande referência na área, ou porque você é a mais inovadora naquele assunto, ou porque você tem o melhor custo-benefício, ou porque você tem o melhor tratamento que dá ao seu cliente. Você consegue customizar o seu serviço da melhor maneira para servir ao cliente. O grande erro que as pessoas cometem nesse ponto, ao tentar ser uma referência na área, é fazer um pouquinho de cada. Quem tenta ser um pouquinho inovador, um pouquinho bom na relação custo-benefício, um pouquinho bom no tratamento ao cliente, é atropelado pelos outros. Daí é receita para fracasso. Ou você se destaca por ser o mais inovador, é muito fácil até fazer uma comparação com comida, aproveitando aqui que a Adriana falou os dotes culinários, né, Adriana? Então é mais interessante aqui falar a respeito de comida. Quando você tem aqueles chefes de cozinha famosos, ele é o mais inovador. Ele não dá ouvido para o público, ele não dá ouvido aos seus clientes. Ele faz o prato do jeito que ele quer, porque ele entende que ele sabe melhor do que o cliente o que é bom para o cliente. Tá? Esse é o inovador. Às vezes ele é conhecido até por maltratar os clientes, de tão inovador que ele é. Tá? É extremamente ali à frente do seu tempo. Agora, existe aquele que é o melhor custo-benefício, daí a gente entra ali na ideia do McDonald's.
Eu trouxe esses exemplos para a Aline, por exemplo, né? O McDonald's, você come uma comida que aparentemente, pelo menos num curto espaço de tempo, não vai te fazer mal, e você paga um valor razoável. É um bom custo-benefício ali o McDonald's. E, por outro lado, tem aqueles restaurantes que dão o melhor tratamento ao cliente, né? Pergunta ao cliente o que ele não pode comer, se ele tem algum tipo de alergia, tem o melhor. Só falta carregar o cliente no colo. Tá? Então, eles se destacam por causa disso. Não porque são melhor custo-benefício, às vezes até é o mais caro, não porque ele é o mais inovador, mas porque ele faz a melhor entrega para atender às necessidades, os desejos do seu cliente. Então, também é um ponto que, inclusive, a gente conversou naquele encontro sobre criar, construir uma marca irresistível, né? Transformar o seu nome numa grife. A gente falou também a respeito disso quando analisou o Sexy Canvas, que é uma ferramenta também muito poderosa. Sexto passo, até para a gente não ultrapassar aqui o nosso horário, agora que você chegou nesse ponto que você é referência na área, você pode pensar num próximo nível ainda. Com quem eu tenho que conversar? Agora é uma questão de você se testar como profissional, como o talento realmente naquela área. Como é que eu posso agora me transformar em alguém inovador? Com quem que eu tenho que conversar? Com quem que eu tenho que tomar um café? Repito, às vezes tomar um café com alguém vale mais do que uma faculdade. Às vezes tomar um café ali de 20 minutos com alguém vale mais do que uma pós-graduação. Você ganha muito tempo com isso. Eu sempre dou exemplo que eu fui conversar com o professor Marcos Schlein, porque eu queria fazer doutorado na Universidade de Berkeley, na área de inovação. Eu queria fazer doutorado na área de inovação na Universidade de Berkeley. E ele fez doutorado na área de inovação, é professor da PUC. E ele num café, paguei ali um café para ele na Requinte, ali do Cabral, num café, ele mostrou para mim que eu estava num caminho equivocado. Ele mostrou que o meu caminho estava equivocado. Se eu estava querendo fugir da faculdade, porque a faculdade não fazia mais sentido para mim, o doutorado só faria sentido se eu quisesse desenvolver, daí sim, uma carreira acadêmica. Valia muito mais a pena eu fazer cursos de curta duração, investir na compra de livros e construir palestras, do que fazer muitas disciplinas naquele doutorado que eu estava querendo fugir da área acadêmica e o doutorado ia me trazer novamente para a área acadêmica. Então, eu estava ali sendo contraditório nos meus interesses. Estava tendo uma visão tradicional, mas eu queria fazer algo contraintuitivo até mesmo. Tá? Então, foi um café ali de meia hora que me poupou um doutorado. Tá? Foi uma boa escolha? Não sei. Não sei, não dá para saber. Tá? Mas já que eu fiz uma escolha, eu tenho que ficar firme naquele caminho. Eu lembro uma vez que eu fui conversar com um empresário, uma pessoa extremamente diferenciada, e ele estava preparando o IPO de uma grande empresa aqui do nosso país. E eu liguei para ele, eu admirava, e falei para ele, olha, queria tomar um café com você, queria bater um papo. Ele falou, olha, Marcos, vamos tomar um café, mas eu só posso tomar esse café quinta-feira, às 8 horas, aqui na sede da empresa, e eu só tenho 20 minutos para tomar esse café com você. Falei, não tem problema. Anotei o dia, né? 8 horas, cheguei lá, 7h45 da manhã, para não perder o horário, né? Para não dar sorte para o azar. Cheguei 7h45, às 8 horas ele me recebeu, conversei com ele durante 20 minutos,
ele falou umas coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Deu 8h20, ele se despediu porque tinha que voltar ali na preparação desse IPO. Tá? Aqueles 20 minutos, olha, um banho em termos de pós-graduação. E durou o prazo ali de 20 minutos. Então, o que você tem que fazer para ir para o próximo nível? Tá? Tudo bem que você é referência, mas agora o que eu tenho que fazer de diferente para ser mais inovador ou para ir para um próximo nível? E, finalmente, pessoal, um sétimo e último passo. Agora que você é tão consistente, teve muita entrega e fez, digamos, coisas maravilhosas naquela área, agora é interessante você desenvolver ainda mais a tua intuição. Então você vai ter que fazer links com outras áreas, com outros setores. Você vai ter que fazer links com outras áreas. Então, os profissionais que vão se destacar agora, em termos de século XXI, são aqueles que conseguem fazer conexões com áreas distintas. Então, estava conversando, hoje eu conversei rapidamente com a Katsuren. Então, ela está tentando fazer um link da área de inovação com a área do direito. Se você conseguir fazer um link inovação com a área do direito, que tem muita gente fazendo, mas daí você subiu um degrau. E daí você consegue entregar algo diferente para a própria sociedade. Você é realmente uma pessoa diferenciada. Como é que eu consigo trabalhar drone com a área de educação? Como é que eu consigo trabalhar o aspecto financeiro com o aspecto de proteção ao meio ambiente? Essas diversas vinculações, esses diversos links que você vai fazendo, podem, da mesma forma, permitir a criação de produtos inovadores. E isso vai gerar, daí sim, um novo ciclo para você. Perfeito, pessoal? Esses 7 passos ficaram claros para vocês? Até passei um pouquinho aqui do nosso horário, 8 horas, mas é a tentativa de trazer algumas provocações. Tá? Eu tenho trabalhado com muito, repito, eu tenho trabalhado com muitas ideias, muitos projetos que são desenvolvidos nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, e eu trago aqui para vocês para realmente fazer uma provocação. Não é necessariamente algo que está em livro, porque eu já disse para vocês, quando um livro é publicado no exterior, já se passou pelo menos um período de 5 anos. Quando ele chega no Brasil, foi traduzido e chegou ao Brasil, já tem um período, às vezes, de 2 anos para ser traduzido para a nossa língua portuguesa. Então, notem, às vezes, nós temos que ler livros, mas não podemos apenas contar com os livros como fonte de informação. Então, às vezes, cursos online nos entregam rapidamente um conteúdo que ainda não está nos livros. Porque quando o livro nos entrega um determinado conteúdo, talvez esse conteúdo esteja ultrapassado. Meu papel aqui é trazer esses insights, essas ideias, e vocês fazerem adaptações na sua carreira, no seu negócio, nos seus projetos. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, titãs? Tranquilo, Itagir? Então, Daniele Sato, Flávia Veras, Itagir, Marcela Bishop, que bom que participou, Tiago Ramasco, Aline Sanzovo, Sara Mendonça, Samara Quênia, Fernanda Cordeiro, Alessandra Ludwig, Adriana Bonen, Vanessa Guiar, Cleo Lima, e os outros que depois vão se encontrar conosco aqui. Que bom que vocês estão presentes. Né? Essa é uma semana um pouco curta, mas, como eu disse para vocês, a gente sempre pode bater um papinho, ter alguma ideia, e a gente construir muita coisa bacana aqui para esse ano,
porque a gente está precisando de boas notícias para as nossas carreiras, não é mesmo? Que bom, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fica o espaço aberto para vocês. Repito, isso é apenas uma sugestão de caminho, uma sugestão de jornada. A gente vai conversar a respeito de vários projetos, vários testes, vários caminhos para vocês desenvolverem algo que faz sentido para vocês, tá? Qualquer coisa, se precisar conversar a respeito disso, me dá um toque, me manda uma mensagem, tamo junto, tá bom? Uma boa noite para todos, até a próxima. Sucesso!